poder da tua palavra me conquistou. Teu poder me conquistou. Teu poder me conquistou. O poder da tua palavra me conquistou. Então vem, vem, atende o meu clamor. Vem, Senhor, vem tocar todo o meu ser. Eu quero renascer. Então vem, vem, atende o meu clamor. Vem, Senhor, vem tocar todo o meu ser. Eu quero renascer. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus, meu irmão, pelo dom da sua vida, que está conosco, com a comunidade de Transfiguração, para participarmos da vida de Deus, nas linhas da palavra que nós vamos ler, na reflexão que vamos fazer e no testemunho que vamos viver hoje, neste programa Teu Poder Me Conquistou. E o tema desta noite, deste programa, desse momento é: Sua casa somos nós. Sua casa somos nós. Eu quero convidar você, se puder, Palavra de Deus, livro de Hebreus, no capítulo 3. Vou usar o versículo 6 a partir do B, que diz assim: E sua casa somos nós, contanto que permaneçamos firmes até o fim, professando intrepidamente a nossa fé e ufanos da esperança que nos pertence. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vou contextualizar essa palavra para que a gente possa entender o que o autor sagrado quer dizer. Ele está falando de Moisés como profeta à frente da casa, e está falando de Jesus como Filho de Deus à frente da casa. E o versículo 6 ele diz assim, concluindo a reflexão do escritor sagrado nessas linhas, diz: Cristo, porém, o foi como Filho à frente de sua própria casa. Ponto. E na linha sequente o que já lemos: sua casa somos nós. Meu irmão, nós não nascemos para ser casa vazia, nós não somos uma casa vazia. Uma casa vazia vai tomando conta a poeira, a teia de aranha, os insetos. Não, nós somos casa de Deus. São Paulo apóstolo, ele já fala também na palavra que nós somos templos de Deus, que nós somos morada de Deus. Nós não nascemos para ser uma casa vazia, mas uma casa aonde habita Deus, se, diz o escritor sagrado, se, ou contanto, que permaneçamos firmes até o fim. Talvez você esteja começando a conhecer Deus hoje, ou há poucos dias. Talvez você já seja de caminhada na igreja. Mas olhe bem, a palavra diz para um e para outro: permanece firme no Senhor. Você está iniciando, já inicie com o pé direito, com os pés plantados no coração, no chão, e o coração em Deus.
a cabeça em Deus. Que o Senhor alargue a nossa visão para podermos enxergar e discernir aquilo que realmente nos ajuda a cada vez mais firmar no Senhor a nossa vida e a nossa fé. Olha que profundidade nessas poucas linhas. Somos sua casa, contanto que permaneçamos firmes até o fim, professando intrepidamente, professando corajosamente a nossa fé, com regozijo, com glórias, com entusiasmo. Então, ele está dizendo, professe corajosamente a nossa fé, com entusiasmo, com alegria da esperança que nos pertence. Que tua casa espiritual seja uma casa de alegria, uma casa de louvor, uma casa de exaltação, uma casa onde reconhece Deus. Casa vazia significa pessoa orgulhosa, pessoa que não sabe reconhecer a presença de Deus, pessoa que não sabe perdoar, pessoa que tem dificuldade de expressar, de manifestar amor. Casa vazia é casa de pessoas que acham que pode viver a vida sozinha. Não pode. Por mais que você queira viver sem Deus, é Deus que te dá o sopro da vida. Por mais que a pessoa, enfim, não creia, é Deus que nos dá o sopro da vida. Não tem como viver sem Deus. Precisamos de Deus. Olha, quão profundo é esta palavra, meu irmão. Eu não nasci para viver vazio, eu nasci para viver cheio desse Deus, cheio do amor, cheio da bondade. Quebra teu orgulho, te encha de humildade, reconheça, aí está Deus. Mesmo nas coisas que você tem mais facilidade de fazer, naquilo que você domina, não pense que você está fazendo sozinho. Ali está presente Deus. Geralmente as pessoas lembram de Deus, mas na hora dos apuros e na hora que tudo vai bem, esquecem de Deus. Nós precisamos de Deus sempre. E Deus sempre vai estar lá. Sempre estará aqui. Sempre estará em mim, sempre estará em você. Que a mão dele venha sobre nós, e nós vamos pedir isso agora. Que a mão do Senhor seja colocada sobre a minha e sobre a tua cabeça. Que a luz de Deus, que a luz de Jesus, que a luz do Espírito Santo abra os nossos olhos da carne, mas também os olhos espirituais, visão espiritual. Que o Senhor dissipe toda e qualquer escuridão que porventura esteja ao nosso redor, toda e qualquer situação de trevas que porventura estejam se levantando ao redor de você, treva do orgulho, treva da preguiça, treva da mentira, treva do ódio, treva da mágoa, treva do rancor, e por aí afora, seja dissipado. Que a mão do Senhor venha sobre nós, nos envolva e nos tire da escuridão. Aleluia, bendito seja o Senhor. Tua mão nos cura, tua mão nos liberta, tua mão nos salva. Derrama sobre Vai pedindo mim, isso, teu Espírito, Senhor. Teu Espírito, Senhor. Não somos nada sem Vem Deus. preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Derrama sobre mim. Peça isso ao Senhor. Teu Espírito, que a unção de cura, de milagres, Senhor, estejam sobre nós agora. Preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo teu. Tua mão desceu sobre mim, tua mão desceu
sobre e me retirou da escuridão. e me retirou. Conceda, Senhor, a graça de te enxergarmos em tudo, em todos, e te amarmos mais. Mãos e voz de profeta, deu-me um coração Porque adorador. tu és bendito, porque tu és santo, porque tu és justo. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Irmão, para mim, é viver intensamente a dor do outro. É saber quando o outro não está bem, eu posso ser o suporte para ele passar aquele dia. Irmão, é viver todos os dias o mesmo carisma, buscar os mesmos ideais de vida. Irmão, para mim, é saber que eu posso contar com aquele que está do meu lado sempre. Irmão, para mim, é Jesus e o irmão que está ao meu lado. O ser amigo é aquele que somente ama, ajuda, dá o ombro, colabora, exorta. E é isso que o amigo é. É aquele que está ali para todo momento. Esse é ser amigo, amar como Jesus amou. Muito bem, meu irmão, louvado seja Deus. Nós estamos hoje aqui no programa Teu Poder Me Conquistou com o Marcos, que é membro, filho do Carisma Transfiguração, e nós vamos ouvir ele como esse poder maravilhoso de Deus chegou na vida dele. Quero que você se apresente. Tudo bem, Marcão? Tudo bem. Então, meu nome é Marcos, sou filho pertença de vida da comunidade Transfiguração. Moro aqui na comunidade, vai fazer 3 anos. Sou casado com a Tairine e sou pai de 2 filhos, o João Paulo e a Maria Clara. Muito bem, que benção. Que idade tem, Marco? Para o povo saber. Tenho 32 anos, é jovem ainda. 32 anos, casado há quanto tempo? 5 anos. 5 anos, 5 anos. Marcos, como é que é a tua história? Como é que o poder de Deus te conquistou? Tu sempre fosse católico, tu tivesse uma participação da igreja, tua família, como é que é esse relacionamento teu com Deus? Como é que foi? Como é que chegaste até aqui? O meu relacionamento com Deus, ele começou bem cedo, né? Eu, com 5, 6 anos, eu já comecei a participar na igreja, na vida da igreja. Na época, acho que hoje não existe mais o grupo de perseverança. Era um grupinho que não tinha, de crianças que não participavam da comunhão, da catequese ainda na época, não tinha nenhuma função, mas que já participavam, aprendiam um pouco ali sobre a igreja, e assim eu comecei minha participação, né, na comunidade Santa Clara ali da paróquia São Vicente. E a partir dali já logo mais entrei no Coroinha, comecei a participar no Coroinha e comecei essa minha atividade dentro da igreja, né? A minha família sempre foi católica, mas católica praticante de missa, né? Então, nas missas dominicais sempre estavam participando, e sempre que eu lembro de algumas recordações minhas, tinha algumas participações em algo assim da igreja, na renovação também, a família participava às vezes. E comecei a participar no Coroinha, daí já logo em seguida fiz a minha primeira comunhão,
e ali começou efetivamente a minha vida dentro da igreja. Na coordenação da infância missionária, né? Nós fundamos o grupo de infância missionária aqui na Santa Clara, foi o primeiro grupo de infância missionária de Itajaí. Eu, junto com algumas outras pessoas, eu participei da coordenação. Daí comecei a participar na liturgia, comecei a coordenar a coroinha, comecei também, participava do apostolado da oração, na época, né, um grupo de pessoas mais idosas, mais velhas. Isso é uma coisa diferente. Isso, né? Mais idosas, mais velhas. E na época ainda cheguei a ser secretário do apostolado da oração, né, nessa parte, estava a parte da coordenação ali. E ali eu fiquei bem ativo na vida da igreja, né? Daí com 13 anos eu comecei a tocar violão. Daí comecei a tocar com o seu Joaquim, né, que me ensinou, e a gente participava junto, comecei a tocar com ele nas quartas-feiras, nas novenas. E foi assim, nessa vida ativa dentro da igreja, até meus 15 anos. Daí, quando chegou realmente a adolescência, ali já começou a criar alguns conflitos, né, dentro da minha cabeça, na minha vida em si, que o mundo oferecia, né? Que lá fora tinha algumas outras opções que meus amigos, as pessoas que eu convivia, já estavam saindo, bebendo, se divertindo. E eu lembro que eu vivia uma vida muito focada na igreja. Eu ia para a igreja de domingo a domingo. E isso começou a criar um conflito dentro de mim, né? Eu entrei para o ensino médio e ali comecei a conviver com outro tipo de pessoa, outras realidades, uma vivência diferente, conhecer coisas novas. E daí ali, mais ou menos nessa faixa de 15 para 16 anos, eu me afastei da igreja. Então, eu comecei a ir de vez em quando, daí parei de ir de vez em quando e já não estava mais frequentando nenhum grupo. Comecei a não ir mais nas missas, né? Parei de ir de vez em quando, ia lá uma vez ou outra na Semana Santa, missa de Natal. Eram situações, né? Eram ocasiões que eu participava. E daí, daqui a pouco, quando me via, já não estava mais nem indo. Então, foi um período ali dos meus 15 até mais ou menos os meus 21 anos de idade que eu fiquei sem participar na vida da igreja, sem ir na missa. Fiquei 6 anos sem nem colocar a mão no meu violão, porque só saía, não dava muita atenção para o meu violão, para tocar, nada. Abandonei também o tocar nas missas, né, que eu participava. Daí foi esse período que eu vivi afastado mesmo da igreja. Uma pergunta, então dos 15, 16 até os 21, foi um período terrível. O mundo te seduziu. O que poderia, já parasse a pensar assim, o que faltou para tu ter resistência? Faltou, de repente, né, apoio da mãe, apoio do pai, da família, faltou apoio da igreja? Já parasse para pensar nisso? O que te faltou ou não faltou nada e, de repente, tu... Eu vejo não como uma falta, eu acho que faltou de mim. Acho que faltou de mim mesmo. Mas tu era um adolescente. Isso. Até voltando um pouco, né, eu não tive o meu pai comigo, né? O meu pai, eu tinha 2 anos de idade quando a gente veio para Itajaí. O meu pai, ele nos deixou, ele saiu de casa, né? Foi para outro estado, para outra cidade, e a minha mãe passou a cuidar de nós sozinha, né? Sou eu e mais 2 irmãos, né, mais velhos. Então, a minha vida, claro, eu sempre tive essa ausência mesmo a minha mãe tentando fazer o máximo, suprir essa ausência do pai, a ausência de um pai, da presença masculina, de uma referência, né, eu hoje como pai vejo isso, faz falta, né? Faz total diferença na vida de uma pessoa, na vida de um homem, de um menino principalmente. Então, nessa fase dos 15 anos, talvez, eu posso dizer, o que talvez faltou foi uma referência daquela pessoa que talvez me pegasse na mão e me direcionasse, talvez me esclarecesse melhor as coisas, que é a diferença, né, do que é a vida lá fora, do que é a vida na igreja, daquilo aonde eu podia chegar. Porque tanto é que eu não tinha uma visão
tanto da igreja, mas também daqui fora. Eu não pensava em estudar. Eu não queria. Eu cheguei ali no ensino médio e eu não queria mais fazer uma faculdade, não queria estudar. Eu só pensava daí em fazer festa, em sair, em ir para baile, em dançar, em aproveitar, em curtir, em ficar entre as meninas. Essa era a minha preocupação. Nunca fui envolvido em drogas, com nada, graças a Deus, mas eu gostava de me divertir, de sair, com mulheres e era isso, entendeu? E beber e curtir. Então, talvez o que faltou de mim, talvez seja aquilo que hoje a gente tem a oportunidade de vivenciar, né? E isso que hoje nos encontros a gente sempre fala, né? Se lá atrás eu tivesse a oportunidade que os jovens têm hoje, talvez, de um retiro aqui na comunidade, perto, né? Exatamente. Se eu tivesse conhecido, mas talvez quem está vendo, que me conhece, vai dizer, não, mas o Marcos, ele participou de muitos retiros, tocou em alguns retiros e vivenciou dentro da igreja. Sim, mas a visão daquilo que realmente era o certo e o errado, daquilo que realmente são coisas de Deus, era diferente, né? Então, não tinha, talvez, essa visão que eu tenho hoje, né? A visão que talvez muitos jovens hoje têm a oportunidade, porque hoje a internet é tudo mais fácil. Então, assim como as coisas ruins chegam até os jovens mais fácil, as coisas boas também. Então, nós temos muitas, até mesmo talvez nós da comunidade, nossos canais de comunicação, então as informações chegam, as coisas chegam mais fáceis. Então, naquela época a gente não tinha nada disso. Então, o que eu conhecia da igreja era aquilo que eu vivenciava ali dentro da igreja, né? Talvez uma parte litúrgica, mas então eu não tinha esse conhecimento do que era certo, do que era errado. Então, por isso que eu digo, talvez o que me faltou foi isso, faltou da minha parte mesmo, talvez uma busca maior, talvez essa vivência masculina, essa referência de um pai, entendeu? Então, será que a gente poderia pensar dessa forma? Se for, tu me diz. Tu gostavas de ir à igreja, mas tu não tinhas te apaixonado ainda por Jesus. Podemos dizer que sim. Eu sempre, tive temor a Deus, né? Uhum. Sempre tive esse temor, mas talvez aquele apaixonamento que eu tenho hoje, realmente, talvez eu acredito que seja isso mesmo, porque eu vivia dentro da igreja de segunda a sexta, coordenava os grupos, lia, participava de todas as missas que tinham, mas eu não tinha esse apaixonamento. Atividade, né? É o servir. Às vezes a gente se perde, né? Claro, tu era um adolescente, um jovem, mas muitas vezes nós nos perdemos. Eu conheço muita gente que se perdeu, que se afastou, porque num determinado momento deixou de ser importante, de se sentir importante, sabe? Não foi o teu caso. E aí outro coordenou, o outro fez, foram chegando outras pessoas, e aquele foi ficando. Aí o Marcos chegou a 21 anos. Como é que foi isso? Como é que continuou? Como é que Deus voltou para a tua vida? Eu digo que... Apesar dele nunca ter saído, né? Eu faço, geralmente, 3 etapas, né? Que é a minha vida até os 15 anos, uma vida totalmente na igreja. Esses 6 anos, né, de inércia, né? Período que eu fiquei realmente afastado. E a partir dos 21 anos, daí é o período em que eu conheço a Tairine, né? Que é a minha esposa. Então, quando eu comecei a namorar com ela, ela também sempre foi, a família sempre foi de igreja, uma família católica, uma família também que vivenciava sempre essa doutrina, né, de missas. Nunca foi também o meu sogro, ele tinha uma participação, né, de ministro, coordenador de liturgia, mas a minha sogra, a Tairine, participavam nas missas. A Tairine chegou a ser coroinha também. Então, ali, quando eu comecei a namorar com ela, uma regra, né, que é algo que eu tive que me aprimorar, era eu retornar a participar nas missas dominicais. Então, eu queria namorar com ela, nos finais de semana a gente estava junto, ela ia para a missa, eu ia com ela. E eu comecei a participar, até que eu procurei me confessar, né?
por todo o período que eu fiquei afastado, voltar a comungar, tudo. E a partir daí eu fui retornando. Fui retornando. Daí eu já comecei a participar nas missas e depois de um período de 2 anos, 3 anos, veio para mim talvez um mover da gente retornar com um grupo de jovens, né, da Juventude Missionária, que é um grupo que a gente tinha antigamente, que era a Infância Missionária, e a gente já estava no período de juventude e veio para mim da gente retornar com a Juventude Missionária. Então, eu fiz o convite para os jovens que lá atrás, meus amigos, né, conviviam com a gente ali dentro da igreja, para a gente estar criando esse grupo, né? Daí a gente criou. Então a gente ficou participando nesse grupo. A gente retornou, começou a tocar. Eu tive a ideia de voltar a tocar também, o desejo, a vontade. Convidei a Tairine, que até então ela não cantava, né? Ela só cantava em casa, e eu vi ela cantando um dia num karaokê e, pô, essa menina, ela canta bem, acho que eu vou chamar ela para cantar comigo, vamos voltar a tocar na igreja. Daí voltou eu e ela, daí voltou mais uns amigos nossos que tocavam antigamente, a gente comecei a participar novamente. Daí já comecei a coordenar o grupo de Juventude Missionária, daí coordenei o grupo de Juventude Missionária no estado de Santa Catarina, né? Fui coordenador estadual da Juventude Missionária, e fui participando, só que também era um pé na igreja e um pé no mundo, entendeu? Nunca deixei de lado as coisas que a gente vivenciava. Então, hoje, né, lembrando desse período, a gente vê o quão, talvez errado, quantas coisas, quantos momentos que eu perdi, né? A gente saía do grupo de jovens, acabava a missa, ficava no grupo de jovens, saía do grupo de jovens e ia para o baile. Ou ia para um barzinho, ia para uma lanchonete, e ali a gente bebia, ali a gente virava à noite. E eu até comentava com a Catarina esses dias, que a gente chegava, ficava até 4, 5 horas da manhã num baile, 8 horas da manhã a gente estava chegando na missa para tocar. Então, com que cabeça, com que condições que eu tinha para estar tocando na missa? Graças a Deus, Deus me dá a oportunidade de eu não lembrar. Eu não lembro realmente qual era o meu estado físico quando eu tocava. Eu não lembro. Mas, com certeza, não deve ser dos melhores, né? Porque hoje já a gente, às vezes, quando a gente está um pouco cansado, que a gente já vai tocar, a gente já sente. Daí eu penso, a gente ficar até 4, 5 horas da manhã na noite, bebendo, e ter que 8 horas da manhã tocar uma missa, realmente não... Daí foi aonde eu e a Tairine começamos a capengar também, né? Chegou num período, já 5 anos de namoro, mais ou menos, 6 anos de namoro, a gente já começou a capengar, porque a vivência da igreja, mas com o pé lá no mundo, vai fazendo mal. Então a gente já começou a fazer coisas erradas na igreja, que daí a gente já saía daqui e ia beber. Daí a gente já começou, talvez, a falhar nisso aqui. Não vamos poder tocar aqui, não vamos poder fazer isso aqui, já começava a deixar. Escolhas erradas. Daí começou a fazer as escolhas erradas que eu fiz lá atrás, com 15 anos. Então, a gente entrou num período que já estava desgastado, tanto a parte do grupo, né, que daí foi se acabando, já foi se desgastando também a nossa parte musical, que também o grupo foi também se desmanchando, algumas pessoas foram saindo, e começou daí, depois de um tempo, a se desgastar a nossa relação, né, porque daí já começou a entrar pecados na nossa relação, né, que já foram desgastando a nossa relação, a minha relação com ela. Que daí foi um período que a gente realmente chegou no fundo do poço, onde a gente já estava noivo, né? A gente já entrou no ano do nosso casamento, em 2016, capengando. E quando faltavam uns 8 meses, mais ou menos, 7 meses para o nosso casamento, onde a gente decidiu terminar. Então, já estava tudo comprado, apartamento, casa mobiliada. A gente decidiu que não tinha mais condições, né? Aí, foi nesse período que o amor de Deus chegou na minha vida, né? Foi aí nesse momento que o amor de Deus realmente me conquistou de verdade. Foi importante tudo que eu vivenciei na minha vida? Foi bem importante. Mas foi superficial. E... por isso que eu digo que o meu apaixonamento, o meu encontro, por isso que eu digo que a minha conversão realmente
veio através daquilo que eu pude vivenciar aqui dentro da comunidade. Daí foi onde a gente procurou, né, a ajuda de algumas pessoas que participavam aqui da comunidade, da Valéria e do Thiago, que eram amigos já. A Valéria é minha amiga de infância, e foi a nossa última cartada, né? Daí foi o Rava. Então a gente veio para o Rava já decidido a terminar, e graças a Deus, depois do nosso Rava aqui, a gente já saiu Firme, decidido firme e a forte. casar. Nosso tempo vai encurtando, né? Que pena. Mas fez o Rava, teve o casamento, e aí depois, de repente, tu vem para a comunidade. Como é que foi isso? Eu saí do Rava realmente transformado, né? Para o bem, né? Eu saí decidido que eu queria viver uma vida diferente. Então, eu e ela, a gente sentou, francamente, né, frente a frente. É para a gente viver uma vida diferente que a gente vê. Então, eu quero ser diferente. Nós queremos ser diferente. Então, eu saí do Rava decidido a vivenciar tudo aquilo que a gente viveu, toda essa experiência que a gente teve aqui, toda essa espiritualidade, tudo aquilo que eu encontrei aqui, e levar para a nossa paróquia, levar para a nossa comunidade. Então, eu não saí da comunidade aqui decidido a ser um filho da comunidade, a participar na comunidade. Não. A minha vontade, o meu desejo realmente sempre foi participar aqui na comunidade, vir na comunidade, mas eu queria vivenciar, levar isso lá fora. Eu queria que o meu ministério de música, que naquela época era eu e a Tairine, mas eu queria que o meu ministério de música, queria ajudar dentro da paróquia, eu queria continuar na liturgia, queria trabalhar mais. Esse era o meu desejo, eu saí daqui com sede de trabalhar mais na minha paróquia. Só que essa talvez fosse a minha vontade, e Deus ainda não era aquele momento que Deus ia me chamar para me tocar mesmo a ir além, a me chamar, né, que queria mais. E assim a gente começou a participar na comunidade, ia tocando, participando lá, tanto que somente um ano depois que a gente fez o nosso Rava, que a gente decidiu entrar no vocacional. A gente viveu realmente um ano de discernimento, porque nessas nossas participações aqui, Deus nos chamava mais. Então a gente vinha aqui, saía daqui com o coração tipo sedento, precisa mais. E algumas vezes eu parei o carro aqui na rodovia, tem dentro da minha memória ainda, eu parava o carro na rodovia, olhava para a Tairine e falava, tu não sente isso? Ele falar que quer mais, que não é o suficiente, que a gente precisa de mais? E ela falava a mesma coisa, não, eu estou sentindo isso também, sinto isso. E daí a gente decidiu fazer o retiro bem perto, no final do ano, em novembro de 2016, a gente já estava casado. E no retiro bem perto, daí a gente sentiu esse chamado a dar um passo para a comunidade, né? No carisma, a fazer um vocacional. Daí em 2017 a gente iniciou o vocacional, a gente começou a nossa caminhada dentro da comunidade como filho de aliança, só que daí Deus ainda ia trabalhando, né? E aquela vontade, aquele desejo, aquela voz ainda que dizia que eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e ia batendo forte, e algumas pessoas, né, já falavam que nos viam aqui dentro da comunidade, e isso eram confirmações, né, porque dentro do meu coração eu sempre fui mais um pouco pés no chão. A Tairine já era mais, né? A Tairine já desde o começo, se pudesse ter vindo para a comunidade de vida, ela já teria vindo. E a gente começou a caminhar na Aliança, caminhamos 2 anos e meio, mais ou menos, na comunidade de Aliança, até que veio forte no nosso coração esse chamado a deixar tudo e vir para a comunidade de vida. Poxa, foi resistente, vai veio. E agora Deus pediu mais. Vai para onde agora? E agora Deus pediu mais, né? Esse ano Deus nos chamou a ir para a missão lá em Coronel João Sá, né, na Bahia. Então a gente dá mais um passo na vocação, no nosso chamado. Nosso coração se encheu desde o momento de alegria. A gente já teve a oportunidade de conhecer a cidade, as pessoas. Então é um lugar que a gente tinha muito desejo, muito anseio, né, de ir, de evangelizar mesmo, de viver a missão. Então Deus nos chamou esse ano a ir um pouco mais além, né, bem além, lá na Bahia. Que benção. O poder de Deus chegou na tua vida, restaurou
você restaurou o relacionamento com a noiva, né? Já era noivo? Salvou o casamento que ainda não tinha acontecido, trouxe 2 crianças. Sintetiza isso numa palavra, numa frase. O que é o Marcos hoje? O Marcos hoje é um homem realizado. Mas realizado por quê, né? Não somente por aquilo que Deus me proporcionou, né? Família, claro, um filho. Porque se a gente parar para pensar, talvez hoje a realização se está ligada às coisas que você conquista, né? Carro, casa, emprego, faculdade, tudo. Tanto eu quanto a Tairine, a gente teve a oportunidade, Deus nos deu a oportunidade de vivenciar tudo isso lá fora. Então, eu e a Tairine, nós fizemos faculdade, nós nos formamos, nós trabalhamos, nós adquirimos, nós tivemos casa, tivemos carro, tivemos profissão, tivemos dinheiro, mas chegou num momento em que Deus pediu tudo de volta. Ele só queria a nossa dedicação, Ele só queria, né, a nossa vida. Então, eu digo isso, eu sou um homem realizado, porque eu não tenho nada, mas ao mesmo tempo eu tenho tudo, entendeu? Porque só Deus me basta. Que legal. Então, é isso. Para esse povo aí, né, que de repente está meio deslocado, ou até que serve na igreja, mas que não experimentou o amor de Deus, ou talvez adolescentes que estejam aí na revolta desse mundo, ou casais que estão em crise, que palavra tu deixaria para esse povo aí? É que hoje, né, o mundo ele nos dá muitas opções, muitas coisas. A gente vê aí fora, tudo é muito fácil, né? Hoje em dia, muito fácil da gente conseguir algo bom, mas também é muito fácil de a gente conseguir algo ruim. Então, acima de tudo, né, talvez aquilo que talvez me faltou, e talvez hoje na nossa vida como missionário é o que a gente sempre luta, né, para que as pessoas, os jovens, você jovem que está assistindo, talvez você que me conhece, já conviveu comigo talvez lá atrás, ou já me participou comigo, essa oportunidade de realmente de ser diferente, né? Deus nos dá o livre-arbítrio, nos dá a liberdade de vivenciarmos aquilo que muitas vezes é vontade nossa. Mas Ele nos chama. Deus me chamou no momento mais difícil da minha vida. Mas Ele não precisa ser assim para todo mundo. Não precisa ser para você, jovem, para você que assiste. Dê uma oportunidade. Dê uma chance para que Deus possa agir, possa trabalhar, possa fazer o mover realmente desse poder maravilhoso que me conquistou, que conquistou muitos aqui dos meus irmãos, na sua vida. Deus só quer uma oportunidade. Ele só quer uma chance para poder agir na tua vida. Ele me deu uma oportunidade, né? Ele me pediu, né? Ele me deu uma oportunidade, Ele me deu uma chance de mudar, de ser diferente, né? De ir além. Então é isso, dê uma oportunidade, dê uma chance para Deus, que essa pequena oportunidade, essa pequena abertura para nos mover, para Deus trabalhar e agir na sua vida, vai ser suficiente para Deus poder transformar. Transformar que talvez aquilo que você ache que é bom, mas que na verdade não é bom, para poder transformar aquilo que talvez dói dentro de você e você ainda não teve a oportunidade de curar, de melhorar. Então é isso, Deus só quer uma chance e uma oportunidade. Possa dar uma oportunidade, assim como eu dei uma chance, minha esposa deu uma chance e outras pessoas deram uma oportunidade para que Deus possa agir e possa trabalhar na minha vida. Muito bem. Marcos, obrigado. Deus abençoe você, a Tairine, as crianças, sua família, a missão que vem, né? E você que está aí, reze, porque
a mudança toda gera uma expectativa boa, mas também traz alguns medos, é natural, né? O medo do novo todo mundo tem. Obrigado, Deus te abençoe. Voltamos na sequência do programa Teu Poder Me Conquistou. Aleluia, meu irmão. Que testemunho bonito de uma pessoa que foi aprendendo os passos de Deus, que foi descobrindo, primeiro no servir, mas depois no impacto com a realidade espiritual, o quanto Deus é amor. Bendito sejas. Bendito seja. Vamos pedir sobre nós a bênção e dizer a você, divulgue, meu irmão, nosso programa. Divulgue para que essa palavra, esse testemunho chegue na vida de muita gente. Quero te convidar a inclinar a tua cabeça. Se você tem alguma enfermidade física, se você tem alguma necessidade especial de uma bênção agora, direcione a sua mão para esse lugar, para essa pessoa, sobre uma foto, sobre a água que queres tomar, para que a unção do carisma, da comunidade de transfiguração, como instrumento de Deus, abençoe agora. Esteja sobre você, sujeito às suas intenções, a unção de cura e de milagre, de libertação e de restauração, de avivamento e conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja louvado nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aleluia.